Meus irmãos, a paz do Senhor. Seja bem-vindo a mais uma lição da nossa querida Escola Bíblica Dominical. E com a graça de Deus estamos dando início a mais um novo trimestre, o quarto trimestre de 2020. E neste trimestre, aqui na classe dos jovens, estaremos estudando a respeito dos personagens da Bíblia e a diferença que eles fizeram, positiva ou negativamente, em suas vidas. O tema da lição desse trimestre é os bons e os maus exemplos, aprendendo com homens e mulheres da Bíblia. O comentarista da lição desse trimestre é o pastor Alexandre Claudino Coelho, que é ministro do Evangelho na Assembleia de Deus em Bom Sucesso, licenciado em Letras e bacharel em Direito e pós-graduado em Teologia do Novo Testamento pela FAECAD, onde também leciona grego do Novo Testamento. Os personagens da Bíblia que iremos estudar neste trimestre e as suas histórias podem nos ensinar muito, pois os desafios que eles enfrentaram em seu dia a dia, em seu tempo, para honrarem e serem fiéis a Deus, são os mesmos desafios que nós enfrentamos nos dias de hoje. Vamos iniciar os nossos estudos bíblicos aprendendo a respeito de Moisés e a diferença que a presença de Deus fez em sua vida. Para dar início à nossa lição, iremos ler agora o texto do dia da lição, que está em Deuteronômio, capítulo de número 34, versículo de número 10, que diz assim: E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. A síntese da lição: a presença de Deus em nossas vidas faz a diferença em cada momento. O texto bíblico da lição de hoje está em Êxodo, capítulo de número 33, do versículo 1 ao 6. Êxodo, capítulo 33, do versículo 1 ao 6, que diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua semente a darei. Enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, a uma terra que emana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: Dize aos filhos de Israel: Povo obstinado és, se um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira de ti os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios, ao pé do Monte Horebe. Aqui, queridos, nesse texto que acabamos de ler, como consequência da atitude idólatra do povo de Israel, Deus disse a Moisés que não mais iria acompanhá-los pessoalmente. De agora em diante, um anjo iria guiá-los e conduzi-los até a terra prometida, livrando-os dos inimigos que encontrarem pelo caminho. Quando Moisés comunicou isso ao povo, eles se entristeceram, tiraram seus atavios como um sinal de humilhação. Após isso, Moisés voltou à tenda que ele montou fora do arraial e foi orar. Quando entrou, a presença do Senhor cercou o lugar. E ali Deus falava com Moisés, face a face, como bons amigos, conversando, dialogando. Moisés então suplicou ao Senhor que não os deixasse, que a presença dele era importante para o povo, que na verdade não os mandasse ir embora, caso Deus não estivesse disposto a ir com eles. Ali não era Moisés o servo, mas sim Moisés o amigo, pedindo diretamente para Deus. Mas com uma atitude graciosa, o Senhor ouviu o pedido do seu amigo e consentiu. Continuaria a viagem com o povo. Empolgado com o sim de Deus, Moisés se sentiu então impelido a pedir uma nova revelação de Deus e disse para Deus:
rogo-te que me mostres a tua glória. E o Senhor, escondendo a face, passou com sua bondade sobre Moisés. Uma experiência única, vivida por alguém que abriu mão de tudo para seguir o chamado do Senhor. Este foi Moisés, sem dúvida nenhuma, queridos, um dos maiores exemplos que temos que seguir nas Escrituras Sagradas. A introdução da lição diz assim: não é incomum que as pessoas desejem ser abençoadas. Melhor ainda quando a bênção é resultado de uma promessa do próprio Deus em relação a nós. Mas será que em nossos dias estamos vendo as bênçãos de Deus como mais importantes do que a presença dele conosco? Moisés nos mostra que a presença dele conosco é a melhor dádiva que podemos ter. Queridos, a maior necessidade da igreja não é das bênçãos de Deus, mas sim de Deus, da presença de Deus. O Deus das bênçãos é melhor do que as bênçãos de Deus. A igreja contemporânea mudou a sua ênfase. A pregação moderna diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus. Mas o fim principal de Deus é glorificar o homem. O evangelho moderno ensina que é Deus que está a serviço do homem, e não o homem a serviço de Deus. O foco mudou totalmente. Não é mais Deus que é a medida e o fim de todas as coisas, mas o homem que é a medida e o fim de todas as coisas. Hoje o homem trocou Deus pelas dádivas de Deus. As pessoas querem a salvação, mas não querem o Salvador. Querem que Jesus seja o seu Salvador, mas não querem que Jesus seja o Senhor de suas vidas, que comanda em suas vidas. Querem os dons e não o doador. Querem coisas, mas não querem Deus. A igreja, queridos, necessita desesperadamente da presença de Deus. Nossas vidas serão vazias, nossos cultos sem vida, nossas músicas sem unção e as nossas mensagens mortas, se Deus não estiver presente. A igreja é restaurada quando há uma manifestação da presença de Deus em seu meio. Há uma nova vitalidade. A adoração torna-se viva, as orações mais fervorosas, quando a coluna da nuvem cobre a tenda. E isso é maravilhoso. Os corações, queridos, se dobram nos lares quando estamos na presença de Deus. E é o mais importante para as nossas vidas. Podemos sofrer aflições, dificuldades, perseguições, mas se nós buscarmos a presença de Deus em nossas vidas, amados, iremos vencer tudo. Porque o que importa, amados, é estar junto do Pai, junto de Deus. Continuando aqui a nossa lição, o ponto 1 da lição, Moisés e a sua chamada. O Eterno sabia que o ancião daria tais desculpas, falando aqui sobre Moisés, mas impulsionou o limitado Moisés à sua chamada. Deus não apenas chancelou sua vocação, mas também agiu confirmando com milagres o que havia dito a Moisés. Note que a cada situação de conflito ou oposição por parte de Faraó, o Senhor orientava seu servo a uma ação diferente. Os encontros com Faraó, as reuniões com os líderes de Israel e as pragas contra o Egito já eram conhecidas pelo Todo-Poderoso, e a direção divina esteve com Moisés em cada momento. Que maravilha! Moisés, queridos, sem dúvida nenhuma, foi um dos maiores protagonistas do Antigo Testamento e viveu 120 anos. Esses 120 anos da vida de Moisés, nós podemos dividir em 3 fases distintas. Os primeiros 40 anos da vida de Moisés, ele viveu pensando que era alguém no palácio. Ele estava se sentindo o tal, dentro do palácio do faraó. Os outros 40 anos, ele viveu sabendo que não era ninguém, cuidando das ovelhas de Jetro, seu sogro. Mas os terceiros 40 anos,
ele viveu aprendendo o que Deus pode fazer na vida de um ninguém. E isto é maravilhoso, quando você se entrega para Deus, de coração, de corpo, de alma, por inteiro, e deixa Deus fazer o propósito em sua vida. A vida de Moisés, queridos, desde o seu nascimento até a sua morte, é uma grande história da presença e do cuidado amoroso de Deus, não é verdade? Primeiro, se puxar pela memória, primeiro ele nasceu hebreu, na época em que o faraó mandou matar todos os que possuíam essa descendência. Já era para Moisés ter morrido ali naquele momento. Por isso seus pais o colocaram dentro de um cesto em um rio, para que ele pudesse sobreviver a esse massacre contra o povo hebreu. Depois, o mais surpreendente de tudo, ele foi adotado pela própria filha do faraó. E durante a sua infância, acabou sendo amamentado e cuidado por sua própria mãe. Olha o cuidado de Deus na vida de Moisés. O historiador Flávio Joséfo escreveu em seu livro A História dos Hebreus que Moisés, com a idade de 5 anos, Deus fez resplandecer em seu rosto uma beleza tão grande que se alguém estivesse passando por onde Moisés estava, mesmo que estivesse passando com pressa, não conseguia passar sem dar uma paradinha para contemplar a beleza que havia em seu rosto. A sua sabedoria era acima da média. Então Deus já estava preparando Moisés para o grande desafio da sua vida. Ele foi também comandante do exército do faraó, conquistando grandes vitórias. Até aí, até este momento, Moisés pensava que era alguém. Mas depois de uma tentativa sem sucesso em tentar livrar um hebreu da mão de um egípcio e julgar uma causa entre 2 hebreus, ele não teve outra alternativa senão de fugir para Midian. Moisés deixou tudo para trás. Agora termina a primeira fase da vida de Moisés e começa a segunda fase da sua vida. Longe do palácio, cuidando das ovelhas no deserto, Moisés agora entendeu perfeitamente que não era ninguém. Ele mesmo disse isso para Deus: quem sou eu? Eu não sou ninguém, eu não sou nada. Em Êxodo 3:11, a Bíblia diz que o final é melhor do que o começo. E os 40 anos que Moisés viveu longe do palácio, cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro, levou ele a entender que realmente não era ninguém. Quem que já não ouviu falar da história que Moisés viu Deus numa chama de fogo? E recebeu ali naquele momento uma missão muito difícil. Todos já ouviram falar, desde criancinha até o mais idoso. Deus sentia compaixão do povo que vivia na escravidão no Egito e queria que Moisés os levasse para uma terra onde eles pudessem viver em paz, com amor, com dignidade, fazendo aquilo que Deus mandasse. Moisés não se sentia digno dessa missão que Deus colocara sobre ele e dizia que ele não falava bem. Inclusive a tradição diz que Moisés poderia até ser gago, mas não tem como comprovar isso. Não tem como ter um documento que realmente comprove que Moisés era gago. A tradição diz que ele era gago, mas não tem como comprovar. E também que porque não conseguiria falar com Faraó e pedir que ele libertasse os hebreus para esta viagem rumo à terra prometida. Moisés se considerava não digno, não capacitado para aquela missão que Deus estava colocando na mão dele. E começou a inventar um monte de desculpa que ele não queria fazer. Adiantou alguma coisa? Ele teve que ir lá e fez o que Deus mandou fazer. Foi um passo difícil, mas Moisés confiou em Deus, que o capacitou para enfrentar a ira de Faraó e conseguir resgatar o seu povo. Esses últimos 40 anos da vida de Moisés, Moisés viveu aprendendo o que Deus pode fazer na vida de ninguém. E você? Tem deixado Deus fazer a obra na sua vida? Abra o seu coração. Tenho certeza que Deus tem propósito na sua vida. Deixe Deus te usar. Deixe Deus trabalhar, te capacitar.
É só abrir o coração e se entregar para Deus, que Deus fará grande obra através da sua vida. Você será canal de bênção para alguém, pode ter certeza. Assim como foi Moisés. O ponto 2 da nossa lição, após o Egito, o deserto. Diz assim: depois de libertar o povo da escravidão, vencer o Mar Vermelho e o exército de Faraó, Moisés tem um encontro com Deus no Monte Sinai. O Senhor o chamou para passar uns momentos a sós com ele, onde recebeu a lei. O povo precisava de regras claras de conduta, pois se antes eram escravos, agora eram pessoas livres. Rumo a uma nova terra da qual não poderiam viver sem orientações. Os hábitos com os quais estavam acostumados no Egito não serviam para a nova realidade com que se deparariam. O tempo que Moisés passou com Deus foi suficiente para que recebesse as orientações necessárias para a condução do povo. Mas nem sempre estar com Deus na montanha significa que não haja problemas lá embaixo. O relato bíblico nos conta que Moisés continuou caminhando pelo deserto com o povo de Deus durante 40 anos. E esse foi um tempo de conversão, de organização e profunda experiência com Deus. Nessa peregrinação, Moisés sempre procurou orientar o povo a ter ânimo, fé e esperança para não desanimar em meio às dificuldades que eles estavam enfrentando. As provações foram muitas na vida do povo, sem dúvida nenhuma. Mesmo depois de ter sido libertado da escravidão, mas Deus sempre esteve ao lado deles. Sempre foi luta, sempre foi dificuldade. Mas, queridos, tem uma frase do teólogo John Wesley que me chama muita atenção, eu sempre gosto de citar, que é assim: a conversão tira o cristão do mundo e a santificação tira o mundo do cristão. Isto mesmo. Esta frase do antigo teólogo John Wesley lembra muito esta situação que Moisés começa a viver com os israelitas no deserto. Apesar dos israelitas, no caso ali na frase, os cristãos que John Wesley citou, terem saído do Egito, que no caso da frase seria o mundo, aparentemente o Egito ainda estava dentro deles. Eles tinham saído do Egito, mas o Egito não tinha saído de dentro deles. Eles ainda tinham resquícios da velha vida. E isso os levava a murmurar, a lembrar-se do Egito, como se fosse um bom lugar e a caminhada para Canaã fosse algo ruim. Queridos, isso acontece com muitas pessoas na igreja. Elas estão lá, mas com saudades da vida, do pecado que tinham. Infelizmente é verdade. Tanta saudade que às vezes voltam rapidinho para os erros antigos, sem deixar de usar sua máscara de cristão, indo para a igreja normalmente, para ninguém perceber que estão desviadas, apesar de estarem presentes. Se isso acontece com você, isso pode ser um sinal de que você não é um verdadeiro salvo. Isso porque se você sente falta do mundo, é porque não encontrou satisfação real em Cristo Jesus. E esse sentimento do povo de Israel, dos hebreus, das coisas que eles tinham no Egito, eles tinham saudade da cebola, eles tinham saudade da comida, de tudo, ficavam murmurando, trouxe muitos problemas, muitas dificuldades para Moisés, pois Moisés era o líder, e ele estava conduzindo esse povo. Seguindo aqui com a nossa lição, enquanto Deus falava com Moisés, o povo se reuniu e numa expressão de ingratidão para com ele, Moisés decide fazer um ídolo em forma de animal para ser adorado. Então, enquanto Moisés se demorava no Monte Sinai, onde ninguém podia subir, o povo decide então criar um bezerro de ouro para adorá-lo. Olha o problema. Isso parece um absurdo, mas não podemos esquecer, que eu acabei de falar agora, que o povo ainda tinha o Egito dentro deles. E isto, eles estavam fazendo nada mais do que imitar a nação do Egito, que eles tinham lá em redor deles vários deuses. Eles precisavam adorar um Deus. E hoje, queridos, não é diferente também. Jesus aparentemente demora a voltar.
E a igreja tem se afastado dele cada vez mais. Estamos vivendo esses dias. Isso nos ensina que quem tem intimidade com Deus, assim como Moisés tinha, não sente desejo nenhum de imitar o mundo, como o povo de Israel fez, fazendo esse bezerro de ouro e adorando ele. Você tem intimidade com Deus? Tem orado? Tem jejuado? Estudado a palavra de Deus? Estudado a Bíblia Sagrada? Saiba que vai depender da sua intimidade com Ele e sua perseverança na fé. Então persevere. Continue estudando a palavra, orando, jejuando, que a intimidade com Deus irá aumentar cada vez mais e Deus vai estar cada vez mais contigo. Seguindo aqui com a nossa lição, por ocasião da descida da montanha, Moisés se surpreende com o bezerro de ouro que o povo fez com Arão. O legislador fica tão indignado com o que viu que acabou, num acesso de ira, jogando as tábuas da lei no chão e quebrando-as. As tábuas que Deus entregou a Moisés, contendo a lei, estavam naquele momento despedaçadas. Vamos ler essa passagem que está lá em Êxodo, capítulo de número 32, versículo 19, que diz assim: E aconteceu que, chegando ele ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés, e arremessou as tábuas das suas mãos, e quebrou-as ao pé do monte. Acendeu-se o furor de Moisés. Moisés teve naquele momento um excesso, um ataque de raiva e de muita fúria. A raiva, queridos, é um sentimento muito forte, mas não precisa lhe dominar. A Bíblia oferece alguns conselhos para aprender a controlar a raiva. Todos nós sentimos raiva. Isso é natural. Mas a raiva, queridos, se torna um problema quando lhe domina e lhe leva a pecar. Este que é o problema. Sentir raiva é a resposta correta diante do quê? Da maldade, da injustiça. Mas o que você faz depois que pode se tornar pecado? Você pode sentir raiva naquele momento, mas você tem que ter sabedoria para o que você vai fazer naquele momento. É por isso, queridos, que a raiva é tão perigosa. É muito importante aprender a controlar a raiva e usá-la de maneira positiva. Para você poder controlar a raiva, você precisa de alguns pontos, alguns conselhos para controlar a raiva. Primeiro, entender o amor de Deus, perdoar, ignorar ofensa, pensar antes de falar, nem que se tem que contar de 1 até 10 ou até 100 ou até 1000, mas você tem que se controlar, escolher o bem e principalmente pedir perdão. Pedir perdão, amados, eu acho que é o principal de tudo. Por vezes você não vai conseguir controlar a sua raiva. Isso é verdade. Isso acontece com as melhores pessoas. Nós somos seres humanos, somos falhos, somos pecadores. Por isso, queridos, você precisa aprender a ser humilde e pedir perdão. Peça perdão a Deus e, se tiver oportunidade, a pessoa a quem você machucou. Além de ajudar a consertar o erro, isso vai lhe encorajar a controlar mais a sua raiva. Moisés, naquele momento, não conseguiu controlar a raiva. E jogou as tábuas da lei no chão e despedaçou. Esse excesso de fúria e de raiva, Moisés depois pagou. Ele teve que refazer todas as tábuas com a própria mão. Teve um trabalhão danado. Mas Deus fez ele para ele aprender. Que não podia ter tomado aquela atitude. Não podia ter quebrado as tábuas da lei. Por isso que Moisés tinha que ter se controlado. E nós temos que nos controlar também. Porque no momento de fúria e de raiva podemos fazer coisas que poderíamos nos arrepender depois. Ponto de número 3 da lição. A bênção sem a presença de Deus. Já partindo para a reta final da nossa lição. Como todos nós, Moisés tinha suas limitações. E em um momento de descuido foi impedido por Deus de entrar na terra prometida. Ele chegou a ver a terra de longe, mas outro líder conduziria o povo até ali.
Tal fato não tira de Moisés todo o trabalho de Deus em sua vida, nem o quanto esse homem foi usado pelo Altíssimo no tempo em que viveu. Ele era tão usado pelo Todo-Poderoso que o apóstolo Pedro o mencionou como referência em comparação ao ministério profético de Jesus. Porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 22. Dado ao grande número de erros que o povo de Israel, recém-liberto da escravidão do Egito, vinha cometendo no caminho rumo à terra prometida, Deus, no capítulo 34 de Êxodo, diz a Moisés que, ao invés de continuar a caminhada com eles, mandaria em seu lugar um de seus anjos, que nós lemos no começo da nossa lição, para guiá-los e dar-lhes vitória sobre os seus inimigos. Pois é Deus fiel para cumprir com a promessa que havia feito aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Mas Deus não queria mais acompanhar aquele povo. Deus iria enviar um anjo para cumprir aquela promessa, mas Deus não queria estar junto. Porque o povo era tão desobediente, que ia chegar um momento que Deus ia ter que consumir aquele povo inteiro. E Deus não queria fazer isso. E Moisés, ao ouvir essa afirmativa da parte de Deus, começa a interceder para que o Senhor não se ausentasse no meio deles. Ele chega a radicalizar quando disse para Deus: sem tua presença não sairemos daqui, ponto final. Moisés, diante das muitas experiências que tivera com Deus, sabia o quão importante era ter a sua presença nessa caminhada. A presença de Deus, queridos, era indispensável na caminhada e na conquista. Não porque eles corriam risco de não acontecer, dada a ausência de Deus com eles, mas porque a presença de Deus lhe daria mais do que a conquista da terra e bem sucesso numa caminhada de perigos. A presença de Deus era a demonstração real, segundo o que cria Moisés, da graça que concedia favores, sem que houvesse motivos para eles. Com a presença de Deus e a manifestação de sua graça no meio deles, Moisés sabia que poderia ter conquistas infinitamente maiores que as materiais. Por meio da graça, Deus lhes poderia mostrar o caminho que deveriam seguir para agradá-lo. Foi por meio dessa mesma graça que Moisés conseguiu ver o próprio Deus. Não diferente da época retratada de Moisés, existem poucas pessoas que valorizam a presença de Deus nos dias de hoje. Não é verdade? O único que ansiava por ela, como visto no texto, na lição de hoje, foi Moisés. E ele intercedeu por isso. Ele insistiu. Na primeira oportunidade, o povo fez um bezerro de ouro e começou a adorar o bezerro como se fosse outro Deus. E Moisés estava lá, no monte, na presença de Deus, fazendo aquilo que Deus tinha para ele. E Moisés intercedeu por isso. Esse povo que almejava somente a conquista, somente a terra prometida, mais tarde precisou morrer para dar lugar a uma nova geração, de tão corrompido que ficou esse povo. Porque eles não conseguiram transcender o natural e crer no sobrenatural, por mais que ele se manifestasse a eles todos os dias. Eles creram, queridos, no relatório amedrontado dos espias, mas não conseguiram crer que o Senhor lhes daria vitória sobre as nações que habitavam na terra prometida. Quando fazemos, amados, a opção de viver somente assimilando o natural e crendo através das possibilidades humanas de que as coisas de Deus podem ou não acontecer em nossas vidas, com toda certeza morreremos no deserto, sem que alcancemos uma promessa sequer. Precisamos viver o natural, mas saber que Deus, de maneira sobrenatural, pode fazer acontecer muitas coisas em nossas vidas. Devemos buscar experiências diretamente com Deus e não com seus feitos. Moisés buscou isso e obteve. Ele viu a Deus. O povo não viu a Deus, senão os seus feitos. Viram o faraó ser derrotado, o mar vermelho se abrir, comer o maná
viam a coluna de fogo que os clareava durante a noite, viram água sair da rocha. Não busque ou se contente com a intervenção sobrenatural em sua vida. Busque a presença de Deus, pois é ela que traz a graça que nos faz ir além das possibilidades, porque é por meio da presença de Deus que nós, meros seres errantes, conseguimos, amados, ter e obter mais do que ou simplesmente o que não merecemos. Somente através da presença de Deus em nossa vida conseguimos muito mais do que nós merecemos. Para concluir a lição de hoje, o diálogo entre Moisés e Deus nos mostra que é preferível ter a presença do Todo-Poderoso, ao invés de ter somente sua bênção. Mas só prefere a presença dele aquele que o ama, que entende a grandiosidade dos momentos que passam a sós, em comunhão. Deus está pronto para nos abençoar, mas a maior bênção é desfrutar da sua presença conosco em todos os momentos. Ter a bênção dele é muito bom, mas a sua presença sempre será maior que as dádivas que ele possa nos conceder. Deus abençoe a sua vida. Espero que essa lição tenha sido bênção para a sua vida. E eu peço a ti, e oro a Deus, que você busque a presença de Deus. Porque mais importante nas nossas vidas é ter a presença de Deus.